Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mirai Partners Podcast. Eu sou o Luan. Eu sou a Sofia. E a gente está hoje aqui com um convidado especialista em imposto de renda para os investidores. Já ajudou muita gente lá no Instagram. É o Igor Contador. Ele é meu contador pessoal. Confio muito no trabalho dele, então eu tenho certeza que esse bate-papo vai ajudar muito vocês. E é por isso que eu trouxe ele aqui e agradeço demais o Igor ter aceitado o nosso convite. Veio de longe aqui para Londrina. Então vamos lá, né, Igor? Acho que um bate-papo que vai poder ajudar muito o pessoal, aproveitando esse momento de prazo quase limite, né, do imposto de renda para os investidores, que ainda gera muita, vamos dizer, um pouco de medo das pessoas. Não sei se você pensa dessa forma. O que você acha disso? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui para participar desse papo com vocês. Para mim, vocês são uma grande referência. Eu agradeço muito por essa oportunidade. E realmente, esse período aqui é o período que os investidores precisam prestar contas com a Receita. E para quem não conta com um profissional, geralmente é aqueles que têm maior preocupação. Porque eu noto que às vezes o pessoal procura fazer por conta própria e não tendo um especialista, às vezes a pessoa acaba fazendo na insegurança. Agora que conta com um profissional, confia no profissional, é isso que eu observo. Pelo menos até no meu Instagram lá, tirando muitas dúvidas, e eu vejo que as pessoas mesmo fazendo por conta própria, às vezes têm esse receio, talvez por não contar com um profissional, é o que eu observo. Mas, basicamente... E você já está há mais de 10 anos trabalhando nessa área. Sim. E como que despertou esse interesse, né? Você se formou em contabilidade ou já despertou antes disso? Como é que você foi para essa área? Viu que tinha alguma oportunidade nessa área? Como é que foi esse processo aí? Na área de declaração para investimentos. Isso. Bom, eu atuo com meus pais no escritório de contabilidade desde os meus 13 anos. Comecei lá ajudando e tal. E fui aprendendo o básico até chegar ao ponto. Meus pais são os proprietários do escritório, de ensinarem a fazer as declarações de imposto de renda. No determinado momento eu comecei a investir na Bolsa de Valores, naquela alta do assunto, em 2019, né? Então eu procurei uma renda extra, então decidi fazer um curso. E quando eu fui montar as aulas do curso, chegou a hora de fazer um módulo sobre declaração de investimentos. Eu falei, poxa, eu preciso aprender a declarar meus investimentos também. Então vou estudar sobre esse assunto. Fui lá, criei um módulo. Esse curso aí, por fim, poucas pessoas sabem, mas eu gravei o curso completo. Até hoje não vendi uma aula dele. Para mim foi uma experiência. Depois eu fiz outro curso, né? Mas aquele lá ficou por experiência mesmo. E eu, então, meus clientes começaram a falar, Igor, eu comecei a investir na Bolsa de Valores, você também declara? Sim, já tinha até feito o curso, declaro, tal. E começou a ter muita procura, porque aí que eu me dei conta que poucos contadores sabiam fazer esse tipo de declaração para investimentos, para investidores, né? Declaração de investimentos de renda variável especificamente. E esse mercado é muito grande, na Bolsa de Valores aumentou em milhares o número de investidores, né? Acho que está em torno de 6 milhões, que está aproximadamente. 5,8 já bateu. Então é um mercado muito grande. E eu cresci muito nisso devido à alta demanda mesmo, fazendo trabalho com qualidade e tal. Mas eu comecei a princípio porque eu precisava aprender a declarar os meus próprios investimentos. Legal. E hoje eu atendo centenas de investidores aí. Que bom, cara. E então você vê que tem muita demanda ainda nesse mercado e que... Porque assim, tem uma especulação do pessoal de que com a Receita Federal informatizando, isso pode dificultar o trabalho do contador. O que você pensa sobre esse assunto, assim, envolvendo a automação da Receita Federal nessa área? Sim. Bom, eu vejo assim, até agora a Receita está para implantar o Revar, né, que é basicamente para focar nessa parte de investimentos, que até então não tinha nenhuma ferramenta da Receita específica para esse sentido. Mas eu vejo como qualquer outra área, tendo as automações, elas vão ajudar e vão, na verdade, separar o profissional especialista daquele que não tem o real conhecimento. Eu vejo assim, porque muitos contadores têm essa até em qualquer outra área, a pessoa tem aquele receio, vai chegar uma tecnologia, vai tomar o meu trabalho. Eu não vejo dessa forma, não, eu vejo diferente. O profissional que domina do assunto vai se beneficiar
com a tecnologia, com a automação, porque ela vai chegar exatamente para separar aquele que conhece a fundo mesmo daquele que não. E eu vejo que a Receita, agora, através do Revar mesmo, ela está focando porque nesse ponto de declaração para investidores, porque tem aumentado muito o número de investidores, e é um ponto que está chamando a atenção dela. Porque muitos ainda acabam não declarando corretamente, um ou outro ela acaba pegando, mas muitos acabam passando na irregularidade, e ela está deixando dinheiro na mesa, sabendo disso, ela está focando em fiscalizar mais nesse ponto, com a implantação do Revar, por exemplo. Mas eu não temo dificuldade no meu trabalho, pelo contrário, eu acho que vai ser algo que vai vir para auxiliar, para ajudar e separar o especialista daquele que não tem conhecimento a fundo. E se você puder explicar para o pessoal, muitas vezes não conhece ainda, o que seria o Revar hoje da Receita Federal? Então, o Revar, ele basicamente promete trazer pronto os cálculos das operações feitas em bolsa, na Bolsa de Valores. Então, a pessoa operou hoje, fez as operações dela, né? Só que a Receita Federal não tinha até então nada que trouxesse pronto, calculado, qual foi o DARF devido para a pessoa. E o Revar promete trazer isso. Ok. Só que, a primeiro momento, parece perfeito. Mas eu, como atuo na área de contabilidade e lido com a Receita Federal diariamente, eu sei que não é tudo perfeito como se mostra. Então, por isso que eu digo que vai ter a distinção agora do especialista de quem não é. Porque sempre tem alguma falha ou outra na qual a gente tem que fazer os ajustes e tudo mais. Não sei como vai ser, por exemplo, em relação às taxas das operações, se eles vão considerar quando tem algum grupamento, subscrição. Não sei se ele vai trazer o cálculo realmente perfeito. Nós vamos ter que aguardar o programa ser liberado. Mas a promessa dele, do Revar, é trazer pronto quanto a pessoa tem que pagar de DARF e as informações necessárias para ela poder fazer a declaração dos investimentos. Porque a pessoa que hoje investe, por exemplo, numa renda fixa, Tesouro Direto, CDB, o informe de rendimento do banco já traz ali quanto rendeu, tudo certinho. Investimentos em renda variável hoje não tem isso. O Revar promete trazer. Então é aguardar para ver como vai ser o funcionamento, né? Mas é isso que ele promete, basicamente. Entendi. Tudo fazer automaticamente. Então a sua dúvida ainda é se na implantação do Revar o preço médio para calcular o imposto devido pode não vir corretamente no cálculo ali. Exatamente. Isso, do meu ponto de vista e de outros profissionais da área também, que eu também acompanho outros contadores. E a nossa principal dúvida é isso. Como nós lidamos com a Receita, sabemos que não é tudo perfeito, né? Tudo prontinho. Então, porque se vem algo errado e a pessoa não tem o conhecimento para fazer o ajuste necessário, dependendo, ela vai acabar pagando imposto indevidamente. Então, às vezes, ela tem que sim fazer alguns ajustes. Então, minha preocupação é, será que vai vir tudo 100%? Eu creio veemente que não vai vir 100% lidando com receitas há tempo que eu lido já. Eu creio que não. Mas é isso que ele promete, sabe? E aproveitando isso, cara, o que você olha na sua experiência profissional como os principais erros que o pessoal comete ou as principais dificuldades que os investidores, né? Na hora de declarar ali, né? Principalmente. Fazer apuração, Gente, todo esse no trabalho. começo, a primeira vez que a gente foi fazer declaração de investimentos, a gente fez alguma coisa errada, que aí a gente teve que pagar de novo depois, por errinhos assim, pequenos. Eu acho que é praticamente impossível o investidor que está começando e vai tentar sozinho não cometer nenhum erro. Mas o que você mais olha assim e fala, putz, isso aqui é o que o pessoal mais comete no começo, tentando fazer sozinho. O que você vê na sua experiência? Cara, de experiência, eu tive bastante experiência com notar erro. Eu sendo especialista, que eu poder ajudar muitos investidores até o dia de hoje. Tive bastante erros que eu já observei. Não só de investidores que tentaram fazer sozinho, mas também daqueles que contaram com profissionais que não têm especialidade nisso. Só esclarecendo, isso aí não é que eu estou desmerecendo qualquer profissional, não. Mas é porque renda variável é algo que não tinha há tanto tempo acesso a todos, portanto, a maioria dos profissionais não tem acesso, não tem conhecimento dessa informação. Por exemplo, meus pais, eles têm anos de experiência em escritório de contabilidade, acho que beira 30 anos, e eles não fazem declaração de investimentos. Então, eu me especializei, é algo novo. Então, meus pais são excelentes profissionais, mas não dominam essa área. Ok. Agora, eu já o erro mais comum que eu observo, é exatamente não declarar conforme a Receita exige, por exemplo, especificando lá quantos ativos a pessoa tem em carteira, o preço médio, qual é a empresa separada. Às vezes a pessoa vai lá e faz um único lançamento. Investimentos na Bolsa de Valores, ações,
Pronto, coloca o total. Ou, outro erro, a pessoa segue pelo relatório anual da B3 ali. A B3 disponibiliza um relatório anual com a posição que a pessoa tinha, com o preço de cotação daquele período. Vai lá e declara. Não, a Receita Federal deixa claro que você tem que declarar pelo preço médio, que é o custo de aquisição que você teve. Então, são erros, assim, bobos, que a pessoa vai ter um problema se houver uma fiscalização na declaração dela pelas divergências das informações que foram prestadas para a Receita. Agora, erros mais graves que eu notei, por exemplo, a pessoa, na verdade, alguns me procuram quando tem esses erros mais graves. Por exemplo, um que eu tive recentemente. O cara estava sendo cobrado R$100 mil, um pouco mais. Eu até postei, deve estar fixado lá o meu primeiro Reels no Instagram, um pouco mais de R$100 mil estavam sendo cobrados pela Receita Federal. Aí a pessoa vem desesperado. Igor, já procurei advogado, consegue me ajudar? O que acontece? Eu fiz uma revisão do caso dele todo, das operações que ele fez nos últimos anos e tudo mais. Consegui acertar a parte, não deu para acertar tudo 100%, tinha DARF que ele pagou indevidamente, tinha valor declarado errado. Com isso, reduzimos a dívida dele de 100 mil para 17 mil e pouquinhos. Poxa, ele ficou muito contente. Foi um erro bobo, de apuração errada, declaração errada, pagamento de DARF com código errado, tudo isso foi corrigido. Então, com outro cliente que eu estou ajudando, um erro bobo, assim, simples, que às vezes vocês nem imaginam que possam acontecer, mas eu lidando com centenas de pessoas, vejo de toda coisa que você imaginar. Por exemplo, teve um cliente me contratou esse ano e falou que está com uma pendência na Receita, se eu podia dar uma olhada do ano passado. Eu fui ver, a pendência dele era um débito de R$94 mil. Nossa. Eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada para você o que é isso. O que aconteceu? Ele simplesmente fez a declaração dele no programa do ano anterior. Porque ele usou o programa errado. Isso, estamos em 2024, só que eu vou declarar referente a 2023. Ok, referente a 2023. Usa o programa RPF 2024. Ele usou o programa RPF de 23. Só que isso foi no ano anterior, né? Não agora nesse ano. Usou o programa do ano porque ele achou, eu vou usar o programa daquele ano. Enfim, declarou o valor que não era referente àquele ano. A Receita autuou ele R$94 mil. Por causa de um percentual da renda e tudo mais. Só que teve multa e tal. Então, estou recorrendo com ele. Já passou o limite de recorrer. Então, estamos entrando com pedido de impugnação para tentar reverter. É um erro, assim, bobo, mas, assim, muito simples. Um erro muito simples. Mas, por falta de conhecimento, o cara economizou lá quanto para contratar um profissional? Foi lá, fez a declaração e tomou com R$94 mil. Foi por um erro de código também, né? Agora não me recordo, mas foi coisa lembro boba que mesmo. Foi coisinha boba mesmo. A gente errou um código e veio, acho que, valor de 20 mil por aí. Na época. O pessoal tem que tomar cuidado com isso aí. Eu acho que uma coisa que está hoje gerando preocupação é a respeito de investimento no exterior. Né? Porque investimento no exterior, você dificilmente não tem nem aplicativos aí no mercado disponíveis para isso. Né? Então eu acho que é uma grande preocupação. E o pessoal quer investir no exterior, mas fica com medo por conta disso. Muitas corretoras nem informam, nem dão um relatório para fazer essa apuração. E teve mudanças recentes na tributação de investimento no exterior. E eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, também linkando um pouco com a questão do GCAP, se realmente vai ser só anual, como é que ficou essa situação, né? Eu acho que são coisas que ainda pegam o pessoal aí. Sim, o GCAP, ele é para ser anual, sim. Teve já cliente que teve venda com lucro, que fez pela Evne em janeiro agora. E entramos em contato com a Evne, até eles falaram que vamos aguardar. Início do ano que vem faz o GCAP, porque agora é anual. O que mudou basicamente para investimentos no exterior é que antes você tinha isenção, se vender até R$35 mil no mês, não pagava imposto. Ok, então foi um benefício que foi perdido pelos investidores. Sim. Por outro lado, tem a compensação de prejuízo, na qual antes não tinha direito, vendeu com prejuízo, não podia compensar, e hoje você tem esse direito se investir no exterior. Vendeu com prejuízo? Tem um crédito que você poderá compensar se tiver lucros futuros. Então essa foi a grande mudança. E o GCAP ele é para ser anual. Agora, uma dúvida muito comum que o pessoal tem, referente a investimentos no exterior, e compensação de prejuízo, a pessoa pergunta sempre, eu recebo esse tipo de pergunta, prejuízos que eu tive 2023, 2022, vou poder compensar então? Não, antes você não tinha esse direito. A lei passou a valer a partir de 2024. Então, hoje, você tem esse direito. Prejuízos anteriores, não. Essa é uma dúvida muito comum. Basicamente, o que mudou foi isso. Então,
ficou melhor para o investidor ou não? Depende muito de cada caso. Para aquele investidor que vendia sempre com lucro, dentro dos 35 mil para não pagar imposto, maravilha. Mas para aquele que faz muita operação, ele hoje vai poder compensar o prejuízo, né? Geralmente quem faz mais operação tem mais prejuízo também. Mas basicamente essas foram as mudanças. Uhum. E assim, por que você acha que não tem no mercado hoje aplicativos? É difícil de encontrar, né? Enquanto você tem até aplicativos aí que fazem apuração de imposto de renda Bolsa Brasileira. Por que você acha que não tem, assim... Eu tenho até dificuldade de encontrar, né? Porque às vezes o pessoal me pergunta por que você acha que é um gargalo aí nesse mercado de imposto de renda de investimento no exterior? Olha, até tem alguns aplicativos que auxiliam. Geralmente, as próprias corretoras que liberam esse acesso ao investimento no exterior, ela fornece já um relatório auxiliar. Por exemplo, o caso da Avenue, ela dá um relatório ali com quanto foi o rendimento isento no ano. Também, para o período que a pessoa teve que apurar o GCAP, ela dá um relatório com as operações e tal. É só a Avenue? Tem outras corretoras também? A Passfolio fornecia. Aí depois ela foi substituída foi por outra corretora. Não sei se você vai... Não vou lembrar agora. Eu sei que ela foi comprada. Sprout. Não sei o nome. Depois foi para outra de novo. Aí eu sei que ela tá fornecendo, sim, um relatório. Tenho recebido dos clientes. Não lembro o nome da corretora agora, que comprou a Passfolio. Mas está fornecendo, sim, esse relatório. Só que, quando a pessoa vende acima de 35 mil, estamos considerando o referente de 2023. Ela dá lá o preço médio, assim, não o preço médio mais especificamente, mas assim, o custo de aquisição, com a conversão real-dólar, todas as informações necessárias para fazer a declaração. Só que se a pessoa vendeu acima de 35 mil, que é quando eu tenho que fazer o GCAP, ela não dá o GCAP. Então, ele precisa preencher manualmente o GCAP. Uhum. Agora, um erro muito grave da Avenue, que eu tenho observado esse ano, em dezembro agora, eu tive umas meia dúzia de clientes que pagou DARF, que a Avenue gerou errado. E eu não sei como vai ficar essa situação, porque eu tentei acertar o DARF para um dos clientes e a Receita recusou por causa da data de pagamento, dos cálculos de juros. Aí tem que entrar com perde e compre para compensar o valor, só que às vezes nem vale a pena. Tem um cliente que pagou um DARF de 1.000 e pouco, o outro de 100 e poucos. Então, 100 e pouco, o cara optou por pagar novamente. O outro de 1.000 e pouco nós estamos vendo, vamos ter que entrar com um pedido de compensação muito provável. Ele entrou em contato com a Avenue e os caras não deu uma solução. Qual foi o erro? O erro é o seguinte: o DARF, o período de apuração de todo o DARF é o mês que realizou o lucro. Se ele teve um lucro em dezembro, período de apuração, 31 de dezembro. Esse DARF vence quando? Último dia do mês seguinte, então vence 31 de janeiro. Ok. A Avenue gerou o DARF com vencimento dia 31 de dezembro, mesma data do período de apuração. E a Receita Federal não reconhece esse pagamento, porque o vencimento seria janeiro. E eu vi que não foi erro. O primeiro cliente, achei que foi erro dele. Não. Depois eu vi que outros teve isso. Só que teve cliente que pagou DARF no começo do ano, foi correto. Então a Avenue errou. Então, eles não explicaram por que eles emitiram a DARF com essa data de vencimento? Não, teve um cliente que entrou em contato, a Avenue falou que estava certo, era esse o lucro, tudo certinho e tal. Eu falei, não, explica que está errado. Aí explicaram, falaram para ver junto com a Receita. Por certo, não cheguei a ver, mas por certo, essas corretoras, elas sempre, até as que fazem cálculos automáticos de operações na Bolsa, elas sempre dizem, obrigação, se você ver nas letras minúsculas lá, obrigação pelos conferência é do investidor. Então eles não vão se responsabilizar. Aí que eu falo para você que a Receita, disponibilizando o Revar, tende a ajudar. Só que se a pessoa não ficar atenta, vai passar coisa. Entendeu? E depois vão tirar o corpo fora. Não, a responsabilidade continua sendo do Exatamente. investidor. É igual a declaração pré-preenchida que a Receita libera, que é o quê? Você importa as informações, tudo que já consta na base da Receita, que as empresas declararam, que o convênio declarou que a pessoa pagou para o convênio, tudo isso, ele já vem importado na pré-preenchida, já vem na declaração pré-preenchida. Mas você tem que conferir. Eu vejo vir informações que não estão corretas. Acontece sim, muita coisa ajuda, mas sempre tem que ter uma conferência. E as pessoas que somente confiam nesses cálculos automáticos, aí que é o erro, porque tende a estar certo. Mas quando está errado, então, e quem que vai assumir essa bronca? A Receita não vai, nem a calculadora. Porque, por mais que eles prometem entregar os cálculos, mas nenhuma instituição se responsabiliza 100%. Vocês sempre deixam o investidor ciente que ele tem que conferir, fazer os ajustes necessários. Por isso que eu falo do risco de confiar veemente
Então o facilitador pode até prejudicar. Sim. Porque aí a pessoa vai achar, não, agora já tá tudo certo, vem tudo pronto para mim. Só não preciso mais fazer aqui, mais nada. Exatamente. Então tem esse perigo aí, Exatamente. né? Eu tô dizendo, alguém pode falar, nossa, o Igor é muito pessimista. Não, é pelo contrário, é uma opinião de quem está na área, vivenciando diariamente com a Receita Federal, lidando com as operações, com tudo mais, declarações, que nós trabalhamos com empresas também. Então, nós sabemos que toda automação, ela exige um especialista que tenha conhecimento para fazer qualquer e todo ajuste que seja necessário, conferência e tudo mais. Uhum. A gente sabe também que o trabalho da Receita é fiscalizar e cobrar. Facilitar fica para depois, né? Exatamente. Desde que facilite, a responsabilidade continua sendo do investidor, do contribuinte. Sim, e vale deixar um alerta quando fala de facilitar. Qual que é o intuito dela? É facilitar para quem? Vai facilitar para o investidor? Sim, mas vai ficar muito mais fácil para ela fiscalizar também. É igual o Pix. Facilitou muito. Só que hoje, para a Receita Federal, puxar um relatório de tudo que você recebeu em conta bancária pelo teu Pix é muito fácil, muito simples. Ela puxa lá, sabe toda a movimentação que você teve. Antes, as pessoas, às vezes para viver na irregularidade, pelo menos em parte, eles o que recebiam em dinheiro, eles não declaravam. Estou dizendo isso de comércios, de pequenas empresas, acontecia muito isso. Hoje, você não arruma nem trocado se você for comprar na padaria alguma coisa em dinheiro. Então, diminuiu muito o volume em dinheiro, movimentação. Hoje em dia é tudo, Pix, até cartão diminuiu bem. Mas são os dois meios que mais são utilizados e são eletrônicos. Facilitou para nós? Sim, eu saio de casa só com o celular, faço minhas compras, tudo pelo celular. Não preciso nem carregar a carteira. Tá tudo no celular, tá o meu documento de identidade, tudo. Maravilha, facilitou muito. Só que a informação para eles vai instantaneamente. Então eles também têm muito mais informação. Então facilita para nós? Com certeza, facilita. Para o profissional da área, facilita? Sim. Mas para fiscalização também. Por isso que eu falo que facilita, mas exige cuidado dobrado do investidor e dos contribuintes em geral. Uhum. E falando exatamente desse cuidado, uma questão que eu acho que é interessante a gente trazer é a questão das criptos, né? Teve um aumento, aí a Receita conseguiu pegar uma quantidade bem considerável de pessoas investindo e não declarando. Como que fica? Como que essas regras aí? Acho que foi 25 mil pessoas, algo assim. Mais de 25 mil Mais de 25 mil pessoas que eles identificaram que não tinham declarado. Que o pessoal falava, cripto não vou declarar porque a Receita não tem conhecimento. A Receita foi lá, simplesmente informou. Mais de 25 mil investidores não informaram suas criptos, vamos fiscalizar. Aí vai começar, eles têm 5 anos para fiscalizar. E hoje eles estão tanto dando atenção para as criptos também, que hoje no programa já tem mais uma novidade. Agora você informa cripto, tem lá código 82, criptomoeda e o tipo do ativo ali. E tem um código específico para você informar qual é a cripto do token, você tem que, da NFT, você tem que informar qual é o ativo. Tem ali um código específico. Então, para cada um, aí mostra que tem que fazer um lançamento. Para renda variável, investimentos na Bolsa de Valores. Se for uma cripto que não tem lá? Então, aí tem um código outros. Tem lá o outros lá, o último. Não lembro se é essa palavra, mas tem o último lá que não é específico. Uhum. Mas até para a Bolsa de Valores, tem lá. Esse ativo, você coloca lá, código ação, tal. Esse ativo é negociado em Bolsa de Valores? Sim ou não? Colocou sim, você tem que informar o ticker. Aí a pessoa que declarava investimentos na Bolsa de Valores, como vai fazer? Então, por que isso? Para eles conseguirem ter mais informações detalhadas. Então, eles estão forçando aquela pessoa que não detalhava a detalhar. E quem estiver na regularidade, esse que é o risco, né? De você vai ter problema por declarar com divergências, é um risco de você ter autuações. As divergências na sua declaração. Tanto por omissão, você pode ter por omissão de valores, quanto por prestar declarações com divergências. E falando sobre cripto, ficou uma situação um pouco nebulosa a respeito da tributação. Se a corretora está no Brasil, se ela está no Brasil, se ela tem que ter CNPJ no Brasil. Ficou. Como é que está isso hoje? O que você tem interpretado aí nos seus estudos? Isso daí eu até conversei com colegas contadores da área e tem entendimentos diferentes. Não tem um certo, exato. A grande maioria entende que investindo... O que aconteceu? Para o pessoal também se está a par. Saiu essa questão de investimentos no exterior, não tem mais isenção, tem a compensação do prejuízo. Tá, ok. Só que aí o pessoal, uma boa parte, entende que quem investe por cripto numa corretora brasileira ainda tem isenção dos 35 mil. Continua a regra antiga para cripto.
O que consta lá na instrução normativa que tirou a isenção, que mudou a definição de investimentos no exterior, o que veio lá? Na parte de cripto veio lá falando que a Receita ia emitir uma nova instrução posteriormente exclusiva para criptomoeda. Mas isso ainda não saiu. Então, não está definido ainda como ficam as criptos aqui do Brasil. Então, tem profissional da área que entende que investindo no Brasil ainda tem direito à isenção. Tem profissional da área que entende que investindo no Brasil você não tem isenção mais, porque cripto não é investimento aqui do Brasil. Então, não posso afirmar exatamente assim, porque aí entra um pouco da polêmica de trabalhar na área contábil, lidar com a Receita, não tem sempre algo exato, concreto. É assim, não é, vai de interpretação. Então, enquanto eles não emitirem uma instrução específica para cripto, não dá para afirmar. Mas o entendimento majoritário dos profissionais, meu, de outros colegas, é que investindo no Brasil, por corretora, mercado Bitcoin, por exemplo, que é uma corretora aqui do Brasil, você teria ainda direito à isenção dos 35 mil por hora. E se uma corretora, por exemplo, tipo a Binance, que tem uma subsidiária no Brasil, mas é um CNPJ, só que a sede é fora. Quando eu invisto na Binance, eu estou investindo numa corretora fora? Né? Eles não definiram isso ainda, né? Não, como é que... não, até teve a CPI da pirâmide lá, o pessoal da Binance foi lá prestar os seus esclarecimentos e eles falaram que a Binance não é brasileira, não vai prestar informação para o Brasil. Teve essa narrativa lá explicação do pessoal que é da Binance mesmo. Mas eles têm realmente a série que responde aqui, mas eu entendo que a Binance é considerada como do exterior. Tanto é que quando você importa pré-preenchida, se a pessoa tem investimento numa mercado Bitcoin, alguma outra corretora brasileira, já vem lá, está vindo na declaração X quantidades de criptomoeda na corretora tal. Já vem. Eles só não sabem o valor, mas essa informação de quantidade já vem. Então, informado pelo CNPJ tal. Eu puxo o CNPJ, é do mercado Bitcoin, de alguma outra corretora brasileira. Binance, nenhum eu peguei com isso. Então, Binance não está prestando informação. Não vem nenhum lá. É custodiados na Binance. Não vem essa informação. Então, Binance, eu entendo que mesmo tendo o CNPJ que corresponde a eles aqui no Brasil, mas ela é tratada como no exterior. Entendi. Por esse motivo. Eu vi uma outra discussão ainda sobre criptomoedas, porque vai continuar gerando muita, né? Sim. Antes dessa discussão, você acha que o governo vai tirar essa isenção para a corretora brasileira? Eu vi o pessoal falando que o Lula queria tirar, que o Haddad queria tirar. Eu creio que sim. Inclusive eu vi que o governo está querendo deixar a alíquota fixa para investimentos na Bolsa de Valores. Não 15% swing trade, 20% day trade. Não mais. Vai deixar fixo só uma alíquota, 15%. Eu acho que isso seria excelente. Excelente. Ah, mas o governo vai abrir mão de 5%? Bom, sinceramente, poucos pagam os 20%, porque ter lucro no day trade é muito raro. Mas é verdade, isso mesmo, é só verdade. Prejuízo, né? É verdade. Agora, para o investidor seria ótimo, muito bom. Por quê? Porque ele vai ter direito, se liberar, compensar prejuízo entre todos, fundo imobiliário, operações comuns e day trade, coisa que... Mas você acha que fundo imobiliário poderia entrar também no 15%? Olha, não sei, seria mas eu acredito que sim. Excelente. Se eles unificar tudo 15%, fica muito mais fácil para eles fiscalizar também, com certeza, mas para o investidor também. Eu acho que seria muito bom e eu acho que eles vão tomar essa decisão. Poderia até gerar mais liquidez nos fundos imobiliários, porque a pessoa às vezes fica com medo de vender, porque vou pagar 20, se fosse 15... Sim. Isso também dá uma influenciada. Exatamente. Né? Mas eu acho que o governo vai pretender a fazer essas mudanças. Sim, eu acredito. Seria ótimo para o investidor. Com certeza. Qualquer uniformização, sim, desde que não aumente a arrecadação para pesar em cima do investidor, acho que seria o ideal. Voltando às criptos, né? Eu vi um pessoal falando o seguinte, olha, pela nova lei, se você simplesmente pegar o Bitcoin, que está lá custodiado na corretora, e transferir para sua wallet, isso seria uma venda. Então, se tiver ganho de capital, já se consideraria um fato gerador do imposto de renda. O que você pensa sobre isso? Sim, é isso mesmo. É o meu mesmo entendimento. Teve cliente que já
ficou bravo. Igor, eu só troquei uma cripto por outra. Para eu comprar outra cripto, eu tenho que fazer uma mudança. E eu vi que isso daí é considerado como ganho de capital, que eu tenho que apurar o imposto. No caso, fez uma permuta de uma cripto por outra. Exatamente. Eu falei, infelizmente, é a regra do jogo. Falei para ele assim, eu sou favorável a isso? Não, eu não tô falando para você que é a minha opinião, assim, que deveria ser dessa forma, mas infelizmente a regra é essa. Você tinha uma cripto, você desfez para outra, é considerado como, você tem que apurar como se você tivesse feito uma venda para comprar outra. Essa é a regra. Mas e a situação em que eu tô com meu Bitcoin, né? Eu só vou tirar da corretora e passar para minha cold wallet. Eu não tô mudando, não tô fazendo permuta. Não. Eu só tô transferindo. Eu vi um pessoal falando, não, aqui tem ganho de capital. Não, nesse caso eu não entendo como ganho de capital, não. Porque você só tá, meio que dizer, você vai continuar e você tem que continuar com o controle daquela cripto. Você tem que continuar com o controle próprio para você declará-la. Tanto é que na declaração agora, mais uma novidade para esse ano, foi a cripto, você é custodiante próprio ou tem algum custodiante? Ou seja, está numa corretora, uma exchange, ou você é o próprio custodiante? Então você tem que informar isso. Quando você troca de uma para outra, uma permuta, você fez como se fosse uma venda, tem que apurar o resultado dessa operação. Agora, quando você só saca ali para sua carteira, continua tua, não teve ganho nenhum, não vejo dessa forma, e você vai ter que continuar declarando pelo preço de aquisição que você tinha quando você adquiriu ela. Não, que bom. Espero que esse entendimento seja prevalecente, porque, cara, imagina só. Seria o equivalente a eu falar o seguinte, eu tô com meu dinheiro na minha conta do Nubank, eu vou passar para do Banco Inter, transferir o dinheiro, nossa, agora tem um ganho aqui. Olha que maluquice, né? Isso aí eu acho que eu não vejo dessa forma, não. Tanto é que se você, vamos trazer aqui para a Bolsa de Valores, se você está numa corretora, você transfere para outra... Custódia? Só transferiu a custódia. Beleza? Se caso não houve venda. Agora, o que eu me referi anteriormente é quando a pessoa troca por outra cripto, né? Aí sim. Igor, mas ele fala assim, Igor, mas não é que eu fiz venda, eu só troquei. Não, mas o governo é considerado. Mas é uma sacanagem também, porque às vezes o cara, vamos supor que ele faz a... Primeiro que quando ele troca já tem o spread, já perdeu ali no spread. Sim. Aí ele troca, a outra cripto despenca. O que importa é o momento da troca. Exatamente. Não, isso é sacanagem do governo demais. Mas enfim, né? É a regra hoje que tá vigente. Mas, cara, eu acho que a gente não comentou sobre isso também. Você falou da uniformização da alíquota, mas também tem a situação que eles estão querendo fazer com que a apuração seja trimestral. Sim. Né? Você acha que isso vai pegar só Bolsa Brasileira? Vai pegar cripto? O que você acha que vai acontecer aí? Então, a cripto exterior não está definido exatamente como que seria assim, muito claro, igual a cripto eu falei, vai ser instrução específica, né? Mas vai ser por GCAP anual. As apurações mensais, mas declara tudo no GCAP anual. Ok. Só que... A DARF eu tenho que pagar mensalmente, normal. Não. Só no anual mesmo. Isso, no anual, exato. Agora, Bolsa de Valores, eu entendo que é o trimestral, se aprovado, nós temos que aguardar como que vai ser, mas seria somente para a Bolsa de Valores mesmo. Somente para a Bolsa de Valores. E isenção de 20 mil, passar para 60 mil, seria ótimo. Aí o pessoal fala, mas vai passar para 60 mil no trimestre, ou assim, não tem muita clareza ainda porque não tem nada definido, né? Ou alguns falam, mas se eu fizer 60 mil de venda só no terceiro mês do trimestre, tá valendo? Espero que sim, mas não temos ainda definido, né? Mas seria muito bom. Mas eu acredito que vai ser somente para a Bolsa de Valores brasileira mesmo. Mas o que você acha? Qual que seria o benefício para o investidor de trocar? Porque muitos vêm e me perguntam, mas é só trocar 6 por meia dúzia, não muda nada. Mas o que você acha disso aí? Eu acho que se considerarem dessa forma que eu falei agora, de 60 mil no trimestre, independente do mês que ele vendeu no trimestre, por exemplo, a pessoa não vendeu nada em janeiro, não vendeu nada em fevereiro, em março ele precisou realizar ali uma parte da carteira dele e vendeu 50 mil. Ele vai ter uma isenção de imposto, que antes ele não tinha. Então a pessoa pensa que trocou 6 por meia dúzia mesmo. Nossa, era 20 mil vezes 3 dá 60, mas o que mudou? Não, é um benefício a mais. Então deu uma flexibilidade para ela ali. Sim, porque a pessoa pode vender 50 mil em um único mês. Ou a pessoa vendeu 50 mil em janeiro, segura fevereiro e março sem vender nada, ela vai continuar na isenção. Então é um benefício. Ajuda no planejamento, porque às vezes o cara fala assim, eu acho que a ação tem um espaço para subir um pouquinho ainda mais, não vou vender agora. Aí aguarda um ganho maior, vende e ainda fica isento. Exato. E até mesmo no trabalho, a pessoa não vai, dependendo, não vai precisar ficar se
dedicando as apurações mensalmente. Tem pessoa que está diariamente acompanhando, tem pessoa que só faz apuração no período de apurar o DARF mesmo ali, na virada do mês. Agora vai poder esperar 3 meses para se dedicar a isso. Então, para o investidor seria excelente. Eu penso que tem aquilo também, não só aguardar um eventual ganho de capital de curto prazo, mas também, às vezes, o investidor ele fala assim, eu quero aguardar a datacom de uma empresa para eu garantir o dividendo. Sim. E aí, puxa vida, eu tenho que ter essa flexibilidade. E realmente é isso que você falou. Aí eu vou lá e consigo vender meus 50 mil que eu já queria vender e garanto os dividendos com a datacom e ainda fico isento porque foi no trimestre ali. Sim, sim. Eu acho que é isso aí mesmo. Tomara que seja aprovado, Tomara né? que seja. E que tem esse marco, né? Sim. Fechou um trimestre, já começa a contar o outro. Fechou. Senão vai ficar uma bagunça também. Exato. Não, acho que. Espero que seja assim, uniformização de alíquota, gerar mais flexibilidade assim, para o investidor. Acho que, já que está nessa via de facilitar, até para facilitar a fiscalização, dar esses incentivos aí também para o pessoal, né? Não exatamente. Às vezes, eu estava comentando, é algo que vai facilitar para nós, para eles muito também, e isso aí incentiva com certeza os investidores, com certeza. Agora há pouco mesmo, falei que eu tive histórias ali, né, nessa viagem de vinda para cá, né? Estava conversando com um rapaz no aeroporto, ele é ali de interior de São Paulo, também em São Roque, eu trabalho numa farmacêutica, eles negociam muito com o mercado chinês. Ele falou para mim que o mercado chinês tem muito padrão de... não fica igual ao Brasil, aqui é tanto por cento, aqui é tanto... Não, quando é uma determinada categoria, é um padrão específico, não fica alterando muito. Isso facilita muito as negociações. Por isso que não é à toa que cresceu tanto. É uma informação que eu não tinha conhecimento, acabei de ser informado disso. Ele falou, no ramo nosso, ele falou, tem ali o específico, aquele padrão não vai ficar variando muito. Diferente do Brasil, porque ele perguntou para mim se importar um certo produto, quanto que pagaria de imposto. Eu falei, depende muito, não dá para me afirmar isso para você, né? Depende um equipamento. Eu falei, depende muito. No Brasil, dependendo do produto, você paga X imposto, dependendo do estado é outro, varia muito. O mesmo produto, comprando em estados diferentes, pode variar bastante a alíquota de imposto devido. O mesmo produto, em estados diferentes. E também de acordo com a finalidade que vai ser usada. Agora, quando você tem um padrão, é isso e pronto, facilita muito as negociações, no caso dele, e trazendo aqui para o nosso tema, que é investimentos na Bolsa, o governo deixando padronizado isso, com certeza vai aumentar o número de investidores mais ainda, a tranquilidade para as pessoas investirem, porque eu tenho muitas pessoas... recentemente, teve um cliente que falou para mim, Igor, eu tive uma ação que eu vi ela subir, não lembro qual foi a ação agora, mas falou, eu vi ela subir, descer, faz 5 anos que eu estou na carteira, ela subiu muito, desceu, e eu não vendi. Ele estava em contato comigo essa semana, ainda não fechamos contrato, porque ele me chamou agora, nós estamos conversando, mas ele falou assim, eu vi ela subir bastante, descer, e eu não realizei o lucro, porque eu fiquei com medo de DARF. Então, assim, é o quê? Ele falou assim, eu não sei como que seria. Eu falei, não, agora vou atender eles, eu tiro sempre as dúvidas dos clientes e tal, para a pessoa ficar tranquila. Mas, quando não é algo... a Receita conseguindo deixar mais claro, padronizado, é assim, 15% para tudo trimestralmente, com certeza vai facilitar muito e as pessoas vão investir com mais tranquilidade. Hoje as pessoas não sabem. Eu recebo muita pergunta que, para mim, poderia parecer bobas, mas eu sei que, para mim, é porque eu estou na área há muito tempo, tenho uma experiência, certa experiência. Mas, para o investidor, que às vezes não tem esse conhecimento, é complicado de saber, nossa, mas eu posso compensar prejuízo do ETF com opção, não posso, day trade, porque fundo imobiliário, aí um paga 20, outro paga 15. Então, eu acho que quando você padroniza, em toda, qualquer área, padronizando um padrão ali, fica muito mais fácil e tende, sim, a gerar um aumento no mercado, com certeza. Por que você acha que no mercado de renda variável, a apuração dos ganhos não foi atribuída a responsabilidade para a corretora ou para a instituição financeira que está ali fazendo a custódia? Porque eu vejo da seguinte forma, com a renda fixa já tem a retenção na fonte pagadora, sim, e ali não tem, mas tem o imposto dedo duro. Sim. Então já tem uma retenção que vai apontar para a Receita. Por que continua se mantendo essa responsabilidade de apuração ao investidor? Olha, eu acho, no meu ponto de vista, que devido ser complexa, a Receita não poderia exigir da corretora uma apuração dessa, sendo que a pessoa pode ter feito vários investimentos, ou até poderia, mas eu de certa forma, onerar
ao investidor, porque muitas corretoras hoje têm taxa de corretagem zero e, portanto, onerar mais. Mas eu acho que ela não fez isso exatamente por causa da complexidade de atribuir essa responsabilidade à corretora de algo que o investidor pode fazer milhares de operações. Tem corretoras que têm a própria calculadora automática. Por exemplo, Santander eu sei que tem. Tem outras corretoras que fornecem. Dentro do próprio home broker você vai lá e ativa. E não é caro. Acho que R$17 por mês, 30 e pouquinho reais por mês, algo assim. Só que elas nunca se responsabilizam também. Sempre deixa... mas acredito que a Receita, 2 pontos, basicamente. Não atribuiu essa responsabilidade às corretoras. Primeiro, por causa da complexidade de fazer esse cálculo. E outro, porque, sinceramente, eu acho que a Receita foi pega de surpresa com o crescimento tão exponencial desse mercado. Eu acho que é algo que ela não dava tanta atenção. Poucos tinham acesso a esse tipo de investimento. E, do nada, ele expandiu muito e muito rápido. Então, agora, ela está se atualizando e não está atrasada. Por quê? Porque se ela incluir uma ferramenta, conseguir melhorar seus meios de fiscalização hoje, ela pode puxar 5 anos para trás. Então, quem não esteve regular até o momento vai poder ser pego pela Receita ainda. Então, a Receita ainda está no prazo dela, tem 5 anos. Ela pode retroagir 5 anos de fiscalização. Mas eu acho que exatamente ela não, o que aconteceu com ela foi isso. Foi pegar de surpresa, porque cresceu muito rápido. Ela não estava imaginando que é um mercado que tinha tanta movimentação, gerava tantos valores. E outra que é muito complexo para exigir das corretoras. Isso que eu acho. Agora ela vai centralizar tudo nela, né? E fazer integração com a B3 através do Revar, exigir que as corretoras forneçam as informações, mas tudo vai estar consolidado nela. E ainda nesse tema, o que você acha que o investidor que está lá sozinho fazendo a sua declaração, ou no mínimo, para ele ficar bem preparado, se ele for contratar alguém para fazer isso, o que ele tem que ter no mínimo de documento em sua posse ou de controle? O que você acha que é o ideal para o investidor ele ter, pensando em bolsa de valores, tanto Brasil quanto exterior? O que você acha que é o ideal ele ter de mínimo ali de controle para poder, quando tiver a necessidade de declaração, ele estar mais preparado? Ele precisa ter um controle dos seus investimentos. Como que ele faz um controle dos investimentos, incluindo toda a posição dele, tudo que ele tem, quantidade de cada ativo, preço médio de cada ativo, quais ativos ele tem, se realizou venda, os resultados mensais das vendas que realizou, é isso que ele precisa ter basicamente, esse controle. Como ele vai fazer esse controle? Ele precisa do nota de corretagem, extrato da corretora, um relatório para conferência ali das posições, que pode ser o relatório anual do B3. Agora, as pessoas sempre ficam preocupadas também com o controle dos proventos. Igor, preciso passar para você tudo que eu recebi de proventos no ano, verificar no extrato da corretora. Hoje em dia não tem mais essa necessidade, porque a própria B3 fornece o relatório anual, onde vai vir todos os proventos que você recebeu ao longo do ano. Isso facilitou muito. Mas basicamente seria isso daí. Agora, o que pode ajudar também são as calculadoras, né? Às vezes a pessoa tem um controle ou tem uma calculadora. Só que o único detalhe que eu deixo ciente é da necessidade da pessoa fazer uma conferência daquela calculadora. Por exemplo, eu tive um caso agora que eu ia citar, mas tive vários outros casos já. Uma cliente agora que mandou para mim o relatório da calculadora dela, está aqui para declarar. E quando eu recebi o relatório, estava lá posição negativa. Viu? Só para confirmar, você tem um fundo imobiliário aqui, você entrou vendido, está menos 15 aqui? Não, Igor, não. Então veja lá com a sua calculadora. Vai ver o que aconteceu. É porque teve uma subscrição que eles não consideraram. Então isso que eu falo, que não teve uma conferência no especialista. Eles, assim, só esclarecendo, a calculadora não é ruim, mas a pessoa tem que fazer uma conferência dela. Então, basicamente a pessoa tem que ter o controle próprio ou uma calculadora que fornece o relatório para declaração. Isso ajuda muito, mas sempre fazer uma conferência desse relatório que está sendo apurado. Isso é necessário. Bacana. O que facilitou bastante hoje, esse relatório anual da B3 que disponibiliza ali as informações dos proventos. Lá na área do investidor, né? Que o pessoal Isso, na área do investidor, exatamente. Tem lá relatório anual, proventos. Tem tudo que a pessoa recebeu no ano. Depois tem outra parte que tem lá proventos a receber. Você coloca final do ano, aparece o que você tinha ao final do ano para receber. E o que acontecia? Antes a pessoa tinha que ficar gerando
em instituição por instituição, o informe anual para verificar os proventos recebidos, os creditários não pagos, um por um. Tem cliente que ainda manda para mim, beleza, eu confiro por ele também. Mas hoje a B3 disponibiliza um relatório consolidado de tudo. Isso facilitou muito para o investidor, para a declaração de imposto de renda. Legal. E acho que aproveitando que a gente teve um desdobramento emblemático nesse ano, que foi do Banco do Brasil. E aí algumas pessoas já até me perguntaram sobre isso. O que vai mudar na hora de fazer a declaração do imposto de renda no que toca a desdobramento e aproveitando também grupamento e outros eventos societários? O que você acha que o investidor tem que tomar cuidado? O que ele tem que fazer? O que seria de diferente? Qual que é o detalhe ali? Para a declaração, é simples. Basicamente, o pessoal gera sim essa preocupação, mas o total que a pessoa tem investido não vai ser alterado. Diferentemente, por exemplo, de quando há uma bonificação, que a pessoa recebeu cotas da empresa com um valor precificado pelo fato relevante, que a pessoa tem que se atentar quanto custava ali no fato relevante, quanto foi precificado esse ativo. Agora, agrupamento e desdobramento não muda o total investido naquela posição. Então, o que muda é basicamente a quantidade e o preço médio. Quando há um grupamento, a quantidade diminui. Portanto, o preço médio aumenta. E quando há um desdobramento, a quantidade aumenta e o preço médio diminui. De forma, assim, que o total investido nunca é alterado. Se tinha 10 mil reais naquele ativo, vai continuar os mesmos 10 mil. O que a pessoa tem que fazer somente é em bens e direitos. Se ela tinha essa posição do ano anterior e não fez nenhuma alteração durante o ano, em bens e direitos ela vai atualizar. Nova quantidade, novo preço médio. Total investido continua o mesmo. Agora, um erro que às vezes as pessoas cometem é atualiza a quantidade e não muda o preço médio. Aí o total investido lá, eu tinha 10 ações por 10 reais, agora eu tenho 10 por 100 e vai lá e muda o total investido. Isso é um erro. Não pode. O total investido, quando é grupamento e desdobramento, não muda o total investido. O que muda é somente quantidade e preço médio. Sim. Então só tem que atualizar lá em bens e direitos direitos na situação, né, do ativo ali. Isso, na discriminação. Na discriminação. A situação do valor total dele continua o mesmo. A discriminação ele vai mudar, atualizar. Nova quantidade, novo preço médio. Sim. O custo médio total de aquisição não vai mudar, né? Porque você só pulverizou mais ações. Você vai mudar o preço médio individual da ação, né? Isso, exatamente. Sim. Não, acho que Então, na verdade, não precisa ter tanta preocupação, né? Não, é uma coisa... Por exemplo, se eu tinha 10 ação, vamos exemplificar. Se eu tinha 10 ação por 100 reais. Esse daí, ele passou por um grupamento. 10 para 1. Então, eu tinha 10 ação, fiquei com uma. Uma ação. Era 10. O total, 10 por 100. Então, eu tinha R$1.000 investido nessa empresa. Agora passou por grupamento. 10 para 1. Então, eu tenho uma por R$1.000. Sim. Por isso que eu falei que a quantidade diminui e o preço médio aumenta. E quando é o contrário também. Entendeu? Basicamente é isso. O total investido, o preço médio individual, ele é alterado para bater o total. O total continua o mesmo, o total que a pessoa tem investido. E esse do Banco do Brasil que foi feito esse ano é só para do ano que vem, então? Sim. Não aconteceu só esse ano? Isso, pro ano que vem a pessoa atualiza ali nos bens e direitos dela. Beleza. Gente, é muito confuso. Nossa, mas é muito confuso. Tem muito detalhe, eu acho que é por Nunca isso que me o pessoal se arriscaria assusta. fazer. Acho que é por isso que o pessoal se assusta mesmo um pouco. E aí, eventualmente, tem que contratar um contador para poder auxiliar nesse trabalho. Né? Igual eu falei, para mim pode parecer simples, a mesma coisa se você for falar de psicanálise, você vai entrar num assunto que para mim é muito difícil, né? Então, cada um no seu quadrado, né? Estou para ajudar os investidores, mas eu sei que realmente para quem não está na área assim, específica de tributação de investimentos, realmente fica um assunto mais complexo. É difícil girar a engrenagem aqui, não gira não. Uhum. Realmente complexo isso. E, cara, qual que é a punição, né? Porque assim, às vezes o pessoal fala, vou tentar dar uma escapada aí e tal. Se a pessoa não declarar, 2 situações na verdade, acho que 3, que é até melhor. O que acontece se a pessoa não paga o imposto devido? O que acontece se ela só não declarar? Ou se ela errar na declaração? Quais são as consequências eventuais para esse investidor? Declarou e não pagou o imposto. O que ela vai ter? Ela assumiu aquela informação para a Receita, então o que ela vai ter é uma multa e juros sobre aquele imposto. A multa chega até 20% e os juros ele vai variar de acordo com a Selic. Podemos considerar 1% ao mês aproximadamente. Então beleza, passou um ano, vai estar em 30% a mais do valor. Ok, então só vai pagar juros e multas sobre o imposto.
Agora, segunda situação, a pessoa que não declarou. O que ela vai ter? CPF bloqueado. Isso pode acarretar numa série de consequências. Como, por exemplo, a pessoa, quando ela vai saber que está com o CPF bloqueado? Quando ela for no banco tomar um empréstimo, e o banco vai recusar, porque o CPF está com pendência de regularização. Quando ela for emitir um passaporte, fazer um financiamento. Quando ela for fazer um PIX, determinado ponto chega que a conta bancária é travada. Se a pessoa recebe um auxílio do governo, um benefício do INSS, é bloqueado. Então, não declarar no prazo é multa a partir de R$165. Eu já vi multa de 2, 3, 5 mil reais, porque essa multa pode variar de acordo com o rendimento que a pessoa teve. Então, mínimo 165, mas ela pode variar de acordo com a renda da pessoa. Então, CPF bloqueado e multas. Ela regularizando, desbloqueia o CPF, paga as multas. E terceira situação é aquela pessoa que declara com divergência, ok? O que pode acontecer? Aí, havendo uma fiscalização, dependendo da pessoa, a Receita pode cobrar o dobro do imposto devido. Ela, a princípio, o que ela faz, geralmente, é conceder um prazo, dar uma intimação, concedendo um prazo para a pessoa se regularizar dentro daquele prazo estabelecido. 30 dias para regularizar. Você declarou com divergência, você tem 30 dias para regularizar. A pessoa tem o direito de regularizar sem ser autuada. No entanto, não atendendo a esse prazo, mas não, então é simples, Igor, só guardar o prazo, tá? Mas essas pessoas não veem que chegou uma intimação da Receita. Até porque hoje também é tudo muito automatizado, até pelo Gov lá, tudo mais. Então, às vezes a pessoa chega lá no ECAC, caixa postal da Receita, a pessoa às vezes não vê que chegou, a Receita às vezes não manda, então, notificação impressa na tua casa. É eletrônica. E tanto é que aquele caso dos 94 mil que eu falei, o cliente não atendeu no prazo que ele tinha declarado errado, porque ele foi ver esse ano e a intimação tinha chegado para ele ano passado. Por isso que agora nós estamos entrando com um processo para tentar a impugnação dessa multa de 94 mil reais. Que chegou já a 94 mil com os juros e tudo mais. Mas exatamente por isso, a pessoa tinha um prazo para regularizar, que a Receita concedeu, não regularizou, e sendo assim, a multa é o dobro do valor. O imposto devido seu era de 5 mil reais. Então você não pagou, agora vai ter uma multa de mais 5 mil e multas de juros sobre tudo isso. Esse é o grande risco. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Exatamente. Então, não que a Receita haja assim com todos. Ela é má, assim, é injusta. Não, ela dá o prazo. Só que ninguém fica lá acompanhando a caixa postal, às vezes não vê. E ela passou dos 30 dias ali, infelizmente. A autuação chega a ser o dobro do valor do imposto devido, realmente. Puxa vida, tem que tomar cuidado mesmo. E, cara, acho que pior que investimento no exterior e bolsa normal, com ações e fundos imobiliários, é a questão das opções. Acho que opção é um negócio complicado, tanto para você operar, entender inicialmente, e ainda mais você tem a questão do imposto de renda que é mais complexa. O que você poderia falar sobre opções aí, para ajudar o pessoal um pouco, a entender um pouco como que funciona o mundo das opções no imposto de renda? Que realmente é um negócio... Porque está se popularizando no Brasil. Sim. Até por conta de... Anteriormente, se entendia que se tratava apenas de um instrumento de hedge ou um instrumento para traders, e hoje não. O pessoal já começa a olhar com um viés mais do investidor. Até porque o próprio AGF começou a divulgar isso aí, outro pessoal falando sobre isso. Complementando isso, tem os dividendos sintéticos, né? O pessoal fala muito das opções. Esses dividendos sintéticos, eles são tributados ou não são? Como em relação acho que dá pra gente falar a questão assim, geral assim, das opções aí. Então, primeira dica, como lido com muitas pessoas, eu vejo muitos cenários de investidores. Eu lido com investidor day trader, buy and hold, cara que mexe com opção. Então, a primeira dica que eu dou para quem vai iniciar em opções, vai com um pezinho, começa devagar, porque não é um mercado tão fácil, né? Eu já vi pessoas perderem todo o capital com opção, todo o capital. Teve cliente, por exemplo, que tinha quase 300 mil reais, que começou em opção, aí perdeu, aí eu fui fazer uma apuração, a pessoa perdeu 20 mil, perdeu 40, perdeu 50. Por quê? Porque ela quer recuperar, não vou alavancar mais para recuperar. Virou um vício daí. Virou, e a pessoa terminou o ano sem nada. Começou com 280 mil, terminou sem nada. Esse ano, a pessoa não me procurou para fazer declaração, porque por certo não fez mais investimentos. Então, a primeira dica é essa. É algo que pode potencializar? Sim. E meus clientes, por isso que é bom a gente até ter
uma credibilidade com o pessoal, porque ajuda bastante. Eu espero continuar por longo tempo aí no mercado contábil, tratando com a declaração de investidores, mas eu sei que se isso daí acabar, eu tenho um bom público. Por isso que a credibilidade também é importantíssima, né? O pessoal sempre me procura. Igor, tô pensando em entrar nesse mercado, o que você acha? Eu não sou especialista dele, mas eu atuo com muitas pessoas que já passaram por isso, então eu posso dar essas dicas. Então, por isso que a primeira dica para quem vai começar com opção vai com um pezinho para você conhecer o mercado. Agora, tratando de investimentos, de tributação sobre esses investimentos, basicamente é igual às operações comuns swing trade. Se você realizar um lucro, é 15%. O prejuízo dela pode ser compensado com operações com lucros de ações, de ETF, de termos, de BDR. Então, 15%. Uma dúvida comum também, Igor. Eu exerci a opção e virou um ativo. Preciso pagar algum imposto? Não, porque você exerceu efetivando a compra de um ativo. Então, você não vai precisar pagar nada. Você simplesmente vai declarar aquilo ali como a compra de um ativo. E o valor que você pagou na opção, na data que você comprou ela, soma ao custo desse ativo também. Algumas pessoas às vezes esquecem de fazer isso. Com isso diminui o preço médio. Aí na venda paga mais imposto. Então, basicamente é isso. A opção, você pode encerrar ela, pode deixar virar pó, pode exercer, né? Então, é um cenário assim bem complexo. São várias coisas que podem acontecer com a opção ali. Mas em tributação, quando você realiza, finalizou a opção, teve lucro a 15%. Basicamente é isso. E se tiver prejuízo, pode compensar com os outros demais investimentos. Mas minha principal dica é exatamente a pessoa que hoje tem crescido bastante mesmo. Tive vários clientes esse ano que começaram com opções, mas a principal dica é essa daí. Começa com um pezinho para conhecer o mercado. Então, se a pessoa, igual ela comentou sobre dividendo sintético, porque é uma situação que muitas vezes o investidor ele quer fazer isso. Ele quer receber o prêmio e ele não sabe. Bom, eu recebi um prêmio de opção. Eu assumi uma obrigação, mas só que a opção venceu, então eu fiquei desobrigado. Por eu ter recebido esse prêmio, eu pago algum imposto por conta disso? Sim. Nesse caso, é considerado um lucro que você teve. Vale lembrar que esse não tem isenção dos 20 mil. Então, a isenção, se você vender até 20 mil no mês, não paga imposto. Esse aí não tem direito à isenção. Então, você vai pagar os 15% sobre esse lucro. Se teve... nesse caso é somente lucro mesmo. Agora, quando é prejuízo, você compensa com as demais operações. Nesse caso, é 15% sobre o lucro. E acho que uma outra coisa que o pessoal também pergunta, fora das opções, mas sobre subscrição, sobras e subscrições. Quando você recebe uma subscrição, você vai lá e vende, né, o direito de subscrição. Você não exerceu, você vai lá e vende o direito de subscrição. Esse lucro é tributado... eu posso usar esse lucro para compensar com o prejuízo anterior que eu tive em ações, por exemplo. Acho que essa parte de subscrição, direito de subscrição, é algo que é meio complicadinho também. O que você poderia dizer? Subscrição não tem a isenção dos 20 mil. Você, se vender, é lucro de 100%. Vai pagar 15% de imposto. Agora, se você tinha prejuízo anterior com ações, você vai poder compensar sim. Porque é o mesmo campo que você vai declarar na parte de renda variável lá no programa de declaração, você vai informar o lucro. Automaticamente, você preenchendo o teu prejuízo, o programa vai fazer essa compensação. Muitas pessoas também têm essa dúvida. Igor, como que eu faço a compensação? No próprio programa, você preenche seu resultado de ganho e de perda mensalmente e ele faz então essa compensação. E quando você tem sim, então, faz uma venda de subscrição, você teve um lucro, é 15% de imposto sobre esse lucro que você teve, que é de 100%, e abate sim com o prejuízo anterior. E o lucro é 100%, né? Sim. Porque você recebeu algo novo, né? Não tem nem de onde tirar é menor. Agora, um erro muito comum é a pessoa olha lá, nossa, tá barata essa ação. Tá valendo R$1. Só que não é, a subscrição da ação. Sim. Aí a pessoa pega e compra. E vira pó isso daí. Então, nossa, eu fazendo apuração no pessoal ali, eu vejo que acontece bastante isso. Bastante, sei lá de que forma, mas acho que deveria ser melhor informado. Para quem tem uma experiência... aí entra até naquele vídeo que você soltou, acho que ontem ou hoje, sobre você não precisa de um curso para investir, né? Você falou o quê? Você falou basicamente uma verdade. Quem investe sem auxílio de um profissional vai cometer muitos erros. E esse erro que eu vejo é de quem não teve um auxílio mesmo. Acontece
Comigo já aconteceu, quando eu iniciei na bolsa já aconteceu. Nossa, tá barato. Aí a pessoa vai lá e compra. Aí ele some da carteira. O que aconteceu? Porque aquilo não era uma ação, era uma subscrição que tinha prazo de validade. Então esse é o custo do aprendizado, né? Realmente, não tem uma informação no sentido. É que quando a gente sabe que o final da ação vai ter um código específico, Sim. e ali aquele código é de subscrição, beleza, mas quando a gente não sabe disso, a gente Sim. acha que é uma classe de ação normal. Geralmente é código 1 final, geralmente, mas a pessoa às vezes vê lá um que é código 3, outro é código 4, outro é código 11, que é o Nights, ordinárias, mas a pessoa vê lá código 1, opa, é um erro muito comum que eu vejo. Não pode não parecer, mas é muito comum esse tipo de erro. Nossa. É comum mesmo. E se acontecer, a pessoa comprou e virou pó, ela teve um prejuízo. Então ela vai poder declarar esse prejuízo. O benefício que ela teve é que ela vai poder compensar com lucro nas demais operações, porque teve um prejuízo ali realizado. Sim. Uma pergunta bem de leiga mesmo, porque eu não entendo absolutamente nada dessa parte. O que acontece para fazer a declaração na hora de uma empresa, por exemplo, que fechou o capital? Eu estou comprada ali na empresa, a empresa vai lá, fecha o capital, ela te dá um prazo para você vender essa ação, e aí eu vendo a ação. Eu declaro normalmente? Se você vendeu, você vai declarar normalmente, vai fazer a apuração do resultado, vai declarar normalmente. Agora, tem alguns casos que a pessoa não faz nada e deixa a própria empresa fazer ali o desfecho e recebe como forma de resgate. Então, nesse caso, você não apura o resultado, porque você não fez uma venda. Você simplesmente vai dar baixa e lá nos rendimentos isentos, na declaração, você vai informar como um rendimento isento o valor recebido ali. Mas você não vai apurar DARF, porque você não realizou uma venda. Entendi. Mas tem essas duas opções. A pessoa pode vender antes do prazo ou deixar a própria empresa fazer esse procedimento automaticamente. Aí, nesse caso, ela não apura DARF nesse caso. Interessante isso. Acho que até entrando nesse assunto, foi legal você comentar. Existe na lei das sociedades anônimas a possibilidade do direito de retirada em algumas situações, né? Você sair da empresa porque, por exemplo, ela mudou o objeto social dela. Aconteceu recentemente, mas ninguém aderiu a isso porque era um preço ridículo, né? Com a UI Soluções. E aí imagina só a situação do investidor que vai lá e exerce o direito de retirada. Ele vende para a própria empresa porque a empresa mudou alguma coisa que deu esse direito a ela. Teve um ganho aí, mesmo que tenha se teve uma valorização entre o preço médio dela e o preço que está sendo proposto no direito de retirada, teve um ganho, eu tenho que apurar, eu tenho que fazer esse lançamento? Não, nesse caso, ela quando é o resgate do capital, né? É o resgate do capital. Isso. Ela vai declarar com rendimentos isentos nesse caso. Porque foi um resgate de capital da própria empresa, não foi vendido cotas para. Então rendimentos isentos. Ela vai informar, é isento esse valor que ela recebeu, portanto. Mas não é apurado o DARF nesses casos. E eu acho que pra gente já ir finalizando, cara. Nossa, passou rápido. Falou. Passa rápido, passa rapidinho. Eu vejo que o pessoal. Os traders, né? Você já comentou aí que o cara que faz day trade raramente vai ter ganho, então nem tem que se preocupar muito. Mas raro. No final das contas. Raro pra não. Desculpa interromper, mas raro Não, pra dizer que na verdade eu nunca vi. Você nunca viu, então? Um trader consistente com lucros, nunca vi. Olha só. Então é porque o pessoal fala, tem aquela estatística da FGV, mas aquilo lá é mentira, eu consigo e não sei o quê. Mas você nunca viu, então? Nunca vi. Tive muitos clientes já. Tenho vários contatos também, pessoal de casa de análise e tal. E um dia, a única vez que eu fiquei sabendo, mas não vi, fiquei sabendo que teve um trader que teve lucros consistentes. Esse meu amigo, que trabalha em umas instituições, ele falou que ele conheceu um cara que tinha, assim, lucro, que vivia disso dentro da casa. Só que ele falou que o cara não fazia nenhuma dessas técnicas de análise. Se perguntava para ele qual é a técnica que você utiliza, não tinha técnica. Ele ia no feeling ali e ele conseguia ter lucros consistentes. Ele me disse que foi o único que ele viu também. Aliás, o único que ele viu. Eu, particularmente, atendendo centenas de pessoas, nunca vi nenhum, infelizmente. Por um lado, não, o trader, eu acho que ele tem um lado bom dele, que é o quê? Que é a porta de entrada da grande maioria, acho que 90% das pessoas que vem aquela propaganda do day trade e tal, e traz ela para a Bolsa de Valores e depois ela vira um investidor, né? Mas, infelizmente, até o presente momento, eu nunca vi alguém ter consistência de lucros no day trade. E se essa pessoa decide ir por esse caminho, né? Tentar se aventurar nisso? Ela vai fazer muitas operações, consequentemente.
Para esse tipo de, entre aspas, investidor, o que você recomenda para ele no que toca ao imposto de renda? Supondo que ele vá ser consistente, vai ter que pagar imposto, o que ele vai precisar ter pensando nessa ideia de que ele vai fazer várias operações? Então não é a mesma, acho que não é a mesma situação do investidor que faz poucas operações. Sim. O que você recomendaria para esse especulador hipotético que estaria sendo consistente na sua atividade? Olha, eu tenho clientes que apuram day trade, que eu faço apurações mensais para eles. Eu tenho. Todo mês eu passo pelo resultado, quanto ele ganhou, quanto ele perdeu. Mas, além do meu trabalho, tem muitas calculadoras no mercado que fazem esses cálculos também de apurações. Então, o que eu recomendaria era contratar um profissional ou uma calculadora, porque você apurar tudo isso na mão é praticamente impossível para um day trader. Uhum. Teve cliente que já teve mais de 30 mil operações no ano. Bastante. Então, basicamente é isso. Ou ele contrata um profissional ou uma calculadora que traga essa apuração pronta para ele. Mas calcular na mão, impossível para um day trader. Os caras operam bastante mesmo. Às vezes tem nota de corretagem ali que tem, poxa, muitas operações. Sim, várias páginas, uma única nota, sabe? Mais de 50 páginas, uma nota de um dia, porque o cara fez muita operação. Nossa, cara. Aí fica Sim. sem a calculadora, mas até o contador para apurar isso aí é complicadíssimo. Cara. Ele vai ter que ter a própria calculadora dele para poder. Sim, tudo tem as automações, igual eu falei, né? No início, que vem para facilitar, mas tem que ter um especialista ali. Então é claro que eu não vou ficar fazendo cálculo tudo na mão. Sim. Mas eu trabalho com planilhas e tudo mais. Só que basicamente é isso. É impossível você fazer na mão um cálculo desse aí. Realmente. Tem o pessoal que já tive cliente que eu falei, viu, nossa, cara, você fez muita operação esse ano. Tal, ficou assim. Não, Igor, não fiz tudo isso. Ele fez. Aí ele falou, deixa eu dar uma olhada. Nossa, Igor, fui ver com o meu assessor que ele ativou um robô lá. Então, tipo assim, o cara nem tem conhecimento, sabe? Aí, poxa, tivemos que apurar tudo. Beleza, apuramos. Mas hoje em dia tem tudo isso, né? Essas carteiras automatizadas. Confiar em assessor nesse sentido é complicado. Inclusive, isso vai me fazer outra pergunta de leiga, que volta um pouquinho nas ações. Mas já aconteceu, inclusive, com amigos próximos, de a corretora ou assessor lá ativar o aluguel de ações. Então, você tem tua ação ali e você nem sabe que estava. Aí, na hora de fazer a declaração, você vai ter que declarar esse aluguel de ações também, né? Sim, mas o aluguel de ações acho que é um dos mais simples para declarar. Muito simples. O pessoal tem muita preocupação, mas é muito simples. A B3 fornece o informe de empréstimo ali, onde vai aparecer tudo que você teve de rendimento no ano consolidado. O rendimento do ano foi R$750. Vai aparecer ali. Então é o único lançamento que você faz na declaração de imposto de renda. Você vai informar lá, código 06, rendimento sujeito a tributação exclusiva, porque o imposto já vem retido. Vai informar lá o valor que você teve durante o ano todo de rendimento com os aluguéis das ações. Então é muito simples. Só ir no site da B3, área do investidor, informe de empréstimo, baixa lá, vai vir o total que teve de rendimento no ano. Bem simples mesmo. O pessoal tem essa preocupação. Igor, comecei a fazer aluguel de ações, como vai ficar a declaração? Ano passado eu aluguei, como vai fazer agora? Falei, tranquilo, baixa esse relatório, vem lá. Isso daí é de tirar o chapéu. Vem tudo consolidado, já o valor total. Ainda bem, porque imagina só, o rendimento já é pífio, né? Sim, muito pequeno. Aí a pessoa vai ter que se preocupar com complexidade do imposto de renda. Principalmente às vezes quando a corretora vai lá e ativa sem tu saber. Né? Sim, isso daí acontece. Isso é um problema, Isso acontece. Um problema. Mas eu acho que é isso, né? Deu pra gente explorar bastante aqui tema de bolsa de valores, investimentos no exterior. Uma aula, né? Deu pro pessoal pegar bastante coisa aí. E, cara, de novo, obrigado por ter aceitado aqui o convite. A gente agradece muito, a gente sabe que é complicado se deslocar e tudo mais, mas obrigado aí e acredito que deu para ajudar bastante gente aí que acompanhou aqui o nosso episódio. E aí, se você quiser deixar suas redes sociais pro pessoal, pode ficar à vontade, onde que o pessoal te encontra. Tá, novamente, eu agradeço pelo convite, é uma honra para mim, uma satisfação muito grande. Vocês têm uma credibilidade muito grande com os seguidores de vocês, com quem os acompanham. Eu falo porque muitos dos meus clientes já falaram, pessoal que me viu pessoalmente lá, já aconteceu pessoas da cidade me conhecer, me contratar, e veio pela internet e me conheceu pessoalmente, trocando uma ideia, dizer, nossa, cara, o Luan indicou, olha, você daqui da cidade, eu não te conhecia, me conheceu. E os caras falam muito bem do canal de vocês, são um canal de extrema credibilidade com o pessoal, espero que vocês também continuem assim, porque às vezes, devido ao crescimento, alguns acabam
desviando foco ali. do intuito inicial, né? Mas já deu para perceber que vocês são pessoas de caráter, então eu gostaria de parabenizá-los publicamente, Obrigado, pessoalmente, cara. parabéns. E para mim é uma honra estar aqui, uma gratidão mesmo, uma honra. E minhas redes sociais, para quem não conhece, é Igor_Contador no Instagram. Já várias pessoas, meus clientes, alunos, já falaram para criar um canal no YouTube também e tal, mas infelizmente o meu trabalho exige muito de mim também, porque eu gosto de estar ali dando atenção a cada cliente também, não delego 100%, não, tudo passa por mim basicamente, então não tenho tempo para mais coisas. Então vão me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Igor_Contador. Para quem me seguir lá, será uma satisfação enorme também poder contribuir com cada um dos investidores. Não, e pode seguir mesmo, porque ele é meu contador pessoal, então se eu tenho confiança, eu posso estar indicando aqui para vocês tranquilamente, então segue o cara lá e tira suas dúvidas e eventualmente, se precisar, contrata o Igão lá. Mas é isso aí, até um próximo episódio, obrigado pela presença de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos e até a próxima.